Olá, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço ao movimento dos focolares. Com certeza você já deve ter ouvido falar, eles têm um centro, Mariápolis, lá em Benevides, muito conhecido, inclusive, aqui da Arquidiocese de Belém. Você já deve ter ido lá ou conhecer um trabalho dos focolares. E hoje a gente vai dar espaço aqui, no Janela Aberta, ao movimento dos focolares. Estou recebendo como convidados especiais o Charles Barbosa de Souza, que é responsável pela formação e pelo diálogo ecumênico. Boa noite, Charles. Boa noite, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com essa janela aberta, né, para o mundo, para esse diálogo que é muito profícuo o vosso programa. Então é uma alegria muito grande estar aqui e abraçar vocês e abraçar os telespectadores que acompanham sempre o teu programa. Muito bem. E a Carol Damasceno, que é interna do segmento Famílias Novas. Seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite, Theo. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite e estamos aqui mesmo para essa comunhão e juntos agradecemos, eu e o Charles, né, toda essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso movimento. Bem, então vamos conhecer um pouco esse movimento, né? Quer dizer, como é que nasceu o movimento Focolares? Por que se chama Focolares? Vamos chegar primeiro nisso aí, mas como é que foi, Charles, esse movimento? Surgiu onde? Como foi que ele surgiu? Olha, Theo, o movimento dos Focolares nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, no meio de todas aquelas destruições. Imagina se a gente teve a experiência da pandemia e a gente tem experiências também de guerras hoje, alguma coisa a gente conhece à distância, né? A gente vê que tudo se acaba, as nossas casas, os nossos sonhos, as escolas, as universidades, né? E tinha um grupo de moças que eram amigas entre elas, entre elas tinha Chiara Lubick, e que elas começaram a se perguntar, porque cada uma tinha o seu sonho. Chiara tinha o sonho de estudar filosofia e a universidade foi destruída, né? Uma outra tinha o sonho de ter uma casa bela, um belo casamento, e o noivo não voltou da guerra. E elas começaram a se perguntar, mas será que existe algum ideal, algum sonho que nenhuma bomba possa destruir? E aí elas se tocaram como um momento de iluminação. Deus é a única coisa que nenhuma bomba destrói, que nada destrói e que tudo passa menos ele. Então elas decidiram dentro do coração escolhê-lo como o ideal da vida delas, como o ideal, como a luz da vida delas, como o foco da vida delas. E foram pouco a pouco descobrindo que para viver essa descoberta, de viver com Deus, precisava fazer a sua vontade. E a sua vontade, em cada momento presente da vida, está descrito no Evangelho, o que Deus quer. E elas começaram a colocar em prática as frases do Evangelho. Tanto que até hoje, o movimento, temos essa prática de escolher uma frase do Evangelho para viver durante o mês todo, que é a frase da palavra de vida. A palavra de vida vem daí. Vem daí, justamente dessa descoberta aí. E aí, imagina, em período de guerra, muitos pobres, muitos destruídos, muitas situações de pessoas doentes, então elas iam nos bairros mais pobres, né, para limpar as casas dos doentes, daqueles que estavam feridos de guerra. E assim, era muito concreta essa vivência do Evangelho entre elas. Por exemplo, uma vez elas leram no Evangelho, não tem maior amor aquele que dá a vida pelo seu irmão, né? Então, elas tinham uma senhora idosa que estava correndo por refúgio antiaéreo enquanto estava caindo as bombas, e Chiara saiu do refúgio e foi lá fora, correndo risco de vida, para ajudar essa velhinha a alcançar o refúgio mais rapidamente. Então era assim, de fato, dar a vida um pelo outro. E à medida que elas viviam o Evangelho, algo novo ia nascendo, ia crescendo, ia se iluminando dentro delas. Uma atmosfera nova. E uma vez elas abriram o Evangelho, a luz de vela dentro dos refúgios, enquanto as bombas caíam lá fora, e elas leram o capítulo 17 de João: Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos uma coisa só. E aquelas palavras tocaram tão profundamente nelas, que elas disseram, esse aqui é o ideal para que nós devemos viver, para que o mundo seja mais unido.
Tanto que essa é a frase, digamos, se um movimento pode ser, se um carisma pode ser resumido numa palavra, o carisma do movimento dos focolares é a unidade. A unidade. Agora, assim, Carol, Chiara era aquela jovem, assim, e ela foi logo seguida por outros jovens? Como é que foi isso, assim? Sim, tiveram as suas primeiras companheiras que começaram a observar que aquelas palavras eram vida, né? Que aquele evangelho era uma realidade. Então, junto com Chiara, começaram também a fazer essa prática da leitura e da vivência, principalmente, do evangelho. E tiveram várias experiências juntas, com essa vida de ler e praticar. E assim foram rapidamente conquistando milhares de pessoas. Rapidamente eram 500 pessoas seguindo Chiara e também impressionados com aquela vida, né? Impressionados com aquela dinâmica de vida evangélica, né? Que estavam sempre jovens, principalmente jovens, ou tinha adultos? Tinha adultos, muitos casais, e eram vários, começando ali no início do movimento. E Chiara disse que pediu para Jesus um dia, numa festa de Cristo Rei, disse assim: Jesus, se tu queres que a gente chegue aos confins, nós estamos aqui, aos confins do mundo, né? Em 1944, na festa de Cristo Rei, Chiara disse para Jesus: Jesus, se tu queres que a gente chegue até os confins da terra, faz de nós, né, esse teu instrumento. E assim foi. E assim surgiu um movimento que hoje já está em 182 nações. Nós já está no Brasil, chegou em 1959 aqui no Brasil, por Gineta Cagliari, que foi uma dessas primeiras companheiras de Chiara. Quer dizer, veio uma dessas que foi a primeira desse grupo. Desse primeiro grupo, né? Veio Gineta para o Brasil, chegou aqui no Nordeste e aí começou esse trabalho de unidade de vida evangélica aqui no Brasil também. Quando elas vieram para o Brasil, Charles, me responde isso, já era um movimento, porque assim, elas eram um grupo ali. Como é que se constituiu, por exemplo, um movimento aceito pelo bispo, pela igreja? Porque assim, elas eram um grupo que rezava, tudo bem, mas não era um movimento assim, reconhecido como focolare. Como é que surgiu o focolare? Você fez uma pergunta maravilhosa, porque é um ponto importante para a história da igreja, o nascimento do movimento, porque primeiro elas não pensavam disso, que era um movimento, elas estavam descobrindo o evangelho. Sim. E queriam ser cristãs. Certo. Quem distinguiu isso foi o bispo de Trento, que disse: não, mas aqui tem algo de novo, aqui tem um dedo de Deus. Certo. Né? Tanto que nós fomos aprovados primeiramente como religiosos, e somente os homens, porque o Código do Direito Canônico não previa ainda coisas de novas comunidades. Isso, não tinha todas as novas comunidades, assim, veio daí dessa aprovação do movimento dos focolares, praticamente, assim, como Então, assim, foi uma caminhada árdua, difícil, e que a gente foi entendendo, porque, por exemplo, como é que nós leigos temos votos de pobreza, obediência e castidade? Então, vocês são religiosos? Então, tinha essas incompreensões ou compreensões. Entendi. E uma descoberta de um amadurecimento novo dessa primavera da igreja. Entendi. E aí, não só, mas também casados, que começavam a participar da comunidade e queriam se consagrar. E se consagraram, inclusive, quem é o primeiro consagrado como casado é o Higino Giordani, que está em processo de beatificação, que ele era até um deputado, um político italiano, e que se consagrou no movimento dos focolares. E também, como é que é isso? Não é casado? Como é que... Né? Então, todas essas ainda era bem antes do Vaticano II, antes do Vaticano 45, II, era o código, inclusive, antigo do direito canônico, Justamente. Vai ver como o Espírito Santo vai empurrando. E o focolare, Aí o focolare foi justamente o bispo, que ele que deu o nome de focolare, que quer dizer lareira, que é esse fogo da presença de Jesus, que fica, né, trepidando, de Jesus, onde dois ou mais estão unidos no seu nome. E aí que era, como por exemplo, as famílias tiveram que sair da cidade de Trento por causa dos bombardeios e das casas destruídas, e foram para as montanhas, a família de Chiara. Inclusive, ela tinha prometido na sua consagração que o padre tinha pedido para ela não sair da cidade de Trento, porque ele tinha discernido que tinha algumas pessoas que já estavam vivendo essa vida. E aí ela foi pedir para o pai para ficar na cidade de Trento enquanto eles se refugiavam nas montanhas.
E, de fato, ela teve que ir para uma casa, para morar na casa, num lugar lá que os capuchinhos reservaram para ela. E depois veio uma outra que também a família tinha ido. E ali começou a se constituir o primeiro focolário, o primeiro grupo que moravam juntas, né? E começaram a experienciar um momento novo. Porque, devido ao amor recíproco que elas buscavam viver, né? Onde 2 ou mais estão unidos no meu nome, ali estou eu no meio deles, começaram a experienciar a presença de Deus entre elas. E ali era esse fogo, esse focolário, aí aquela casa se tornou uma referência para as pessoas aflitas, para as pessoas que vinham pedir ajuda, para as pessoas e começou a nascer uma comunidade ao redor. Essa comunidade era feita por crianças, jovens, adultos, casados. Então, essa comunidade que caracterizou o movimento dos focolares, no sentido que hoje, no movimento dos focolares, participam pessoas que são consagradas, não são consagradas, pessoas casadas, famílias, crianças, adolescentes, jovens. Então, se eu perguntasse assim, o carisma dos focolares seria qual, Carol? A unidade. A unidade. O carisma é a unidade. Isso. É aquele o testemunhar o que Jesus pediu, Pai, que todos sejam um. É a unidade através da vivência do amor recíproco entre todos os membros da comunidade e até os de fora, os aderentes, simpatizantes, e que esse amor recíproco se concretize na presença de Jesus entre nós, né? Que como no Evangelho de Mateus, que diz, no capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então esse é o nosso carisma, a unidade e a presença de Jesus entre nós, que esse amor gera. E também por isso que tem a presença no mundo também, de chamar os outros para Jesus, de conversar com outras religiões, essa parte ecumênica muito forte no carisma de vocês. Porque a unidade não só entre nós cristãos católicos, a unidade é para todos, né? Aqueles que não acreditam, que não professam nenhuma religião, cristãos de outras denominações. Então, a unidade é para todos. Então, por isso, o ecumenismo é uma realidade dentro do movimento, né? Viver o que todos sejam um de fato, né? Concretamente. E aqui em Belém a gente teve uma experiência recente quanto a isso, não foi, Charles? Não, de fato, por exemplo, nós estabelecemos diálogos, né? Então tem o primeiro diálogo que é a gente cooperar, contribuir para a maior unidade dentro da Igreja Católica. Então tem as relações com os vários movimentos, com os vários, inclusive a Carol está participando. Isso, do sínodo, né, do nosso sínodo arquidiocesano, participamos sábado passado, enquanto movimento, com os outros movimentos, que foi a nossa assembleia, né, dos movimentos e novas comunidades, estivemos lá com Dom Alberto, Dom Antônio e todos os membros dos outros movimentos. Foi muito interessante essa sinodalidade, né, esse processo de escuta da nossa igreja. Muito bom. Muito bem. Olha, o telefone aqui para vocês entrarem em contato com o Movimento dos Focolares é o 989710014, 989710014. Esse telefone é também o WhatsApp, né? Sim. Também é o WhatsApp, sim. Tá? Então, 89710014, fácil. E tem um e-mail também muito utilizado, cm, tá? @centromariapolisgloria.org.br, centromariapolisgloria.com.br, fácil, vocês podem entrar em contato por esse e-mail, eles vão atender vocês, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo mais sobre o trabalho, sobre a vida, sobre toda a força que exerce aqui na Arquidiocese de Belém, o movimento dos focolares. Estou recebendo aqui o Charles Alberto Barbosa de Souza, que é responsável pela formação e pelo diálogo ecumênico, e a Carol Damasceno, que é interna do segmento Famílias Novas do movimento Focolares. Ele também tem uns diálogos para falar aqui para nós, não falamos tudo no bloco passado, mas antes disso, quero saber, Charles, antes do diálogo, como é que você entrou no movimento? Quando foi que você entrou no movimento? Olha, eu entrei no movimento em 1981. Eu era criança e eu fui convidado para participar de uma reunião dos adolescentes. Eu cheguei lá
E esses garotos começaram a contar experiências, fatos que eles tinham vivido o Evangelho durante a semana. Como diz São Paulo, revestido do homem novo, naquela semana eu estava com muito homem velho, porque eu estava chateado com uma injustiça que tinham feito a mim numa escola, eu não queria papo com ninguém, e eu comecei a julgar. Eu digo, bom, metade do que esses garotos estão falando aí é tudo mentira, né? E aí depois, quando passou, nós fomos jogar futebol, fomos jogar esporte, e era no tempo do Bernard, né, Jornada nas Estrelas, me chamaram para jogar vôlei, porque eu tinha... E aí eu não sabia jogar, e todo mundo feliz, até com meus erros, não sabia nem quando errava, quando trocava, né, o time e tal. Quando eu saí, eu fiquei tocado com aquilo. Eu digo, opa, então, porque parece que eu tinha sido acolhido, parece que eu era um deputado, sabe? Aí eu digo, mas agora eu entendi por que eu fui bem acolhido, por que não deu briga no jogo. A gente saiu todo mundo feliz, eu não sei nem quem ganhou e quem perdeu. É porque, de fato, aqueles garotos colocaram em prática o Evangelho. Então, se eles levam a sério o Evangelho desse modo, eu também quero viver assim. Aí de lá para cá você sempre... Você é focolarino desde criança, então. É? Aí você foi se criando... Eu fui me criando, você usou a palavra... Você criou no movimento focolar. Fui me criando no movimento dos focolares, fui me recriando, né? Muito bem. E depois, quando eu era jovem, eu quis justamente perenizar esse estado de vida, né? Continuar sendo livre para levar esse mundo unido aonde precisasse. Aí eu morei em várias comunidades, na Suíça, na Itália, também morei em Fortaleza, em Teresina, abrimos o focolário de Teresina, também na Paraíba, foi uma ótima, belíssima experiência lá. Então hoje você é consagrado, sim, o público de casa já faz entender. Um pouco mais tempo que eu sou consagrado. Que bom. Sim. E Carol, como é que você conheceu, o que é que te atraiu nos focolares, como é que você parou lá? Eu conheci o movimento dos focolares através da capelinha de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui pertinho. Aqui pertinho. O focolare, na verdade, aqui em Belém, começou lá na Capela de Lourdes. Exatamente. Com Dom Ângelo, que era um jesuíta, amigo, né, do movimento dos focolares. E eu fiz minha crisma. E aí depois da crisma, a gente participou assim, de um retiro que a pergunta era, e agora? E agora? Acabou a crisma, nós estamos crismados, mas eu sentia uma necessidade de algo mais, eu não queria... Acabou a crisma e acabou fiz a preparação para o sacramento e acabou. Eu fui convidada para ir numa Mariápolis, que é o nosso encontro anual, as Mariápolis, que lá nesses encontros se vive o amor recíproco, concretamente. A vivência desse evangelho que a gente está falando aqui. E aquilo também me tocou muito, aquelas pessoas, uma alegria no lavar um prato, alegria no varrer o refeitório. E aquilo, eu disse, nossa, mas como essas pessoas são diferentes, eu também quero viver essa vida. Eu quero sentir essa alegria nessas pequenas coisas. E aquela Mariápolis me chamou muita atenção. E aí eu vi os jovens, convivi com jovens, eu tinha 15, 16 anos também. E gostei muito daquela vida. Fui muito tocada pelas experiências de vida, por o movimento, a gente partilha muito a nossa vida. Mais do que a gente falar, a gente conta o que a gente vive, né? As nossas práticas de amor diárias, no nosso dia a dia. Isso é o que a gente... Desafios, né? São os nossos desafios no trabalho, na escola, na faculdade, as nossas experiências. Então, isso que nos chama, porque se ele pode, eu também posso, né? Se ele vive esse amor lá na faculdade, eu também posso. Isso foi que me atraiu. E aí ficou. Aí ficou. Fui jovem e até hoje, com a minha família. Mariápolis, olha, eu acho que na época eu fiz uma Mariápolis. Mas faz muito tempo, né? Muito tempo atrás! Já deu até tempo de cair os cabelos, né? Para não embranquecer. Gente, mas vamos voltar lá, senão a gente vai... Pois é, aí tem os diálogos que a gente estava falando que vocês fazem lá. Você falou diálogo ecumênico e mais... O primeiro diálogo é esse diálogo, porque o nosso carisma é levar a unidade no mundo. Então, promover essa maior união e essa comunhão dentro da Igreja Católica. No segundo, é justamente tecer a comunhão entre as várias igrejas cristãs. E é como a Carol disse, né? Esse é o meu mandamento novo, amai uns aos outros como eu vos amei. Se nós nos amamos, pronto, a dar vida um pelo outro,
aí nasce esse fogo do amor. E se eu tocar fogo aqui nessa mesa agora, a gente tem que sair de perto, porque ele vai incendiar em tudo. Então, basta que o fogo exista para ele queimar. Né? E isso é muito bonito porque Chiara, no início, não pensava que o movimento teria esse braço ecumênico, né? Até que ela foi perguntada, se vocês vivem pela unidade, então o teu movimento é ecumênico? Disse, não, mas depois, quando ela foi contar a experiência dela para umas freiras evangélicas na Alemanha, elas começaram a se encantar e disseram, mas meu Deus, você é católica e também vive o evangelho? Para eles era um espanto ver o diferente. Né? Isso nos anos 50, imagina, né? Então começou a haver esse autoconhecimento, esse conhecimento recíproco, essa partilha da vivência da palavra e muitas pessoas de outras igrejas começaram a participar do movimento e a levar esse carisma também nas suas igrejas. E inclusive aqui em Belém, a gente tem um diálogo muito bacana com a Igreja Luterana, a Paróquia Luterana, nós também com a Igreja Anglicana aqui, com a Igreja Presbiteriana da Amazônia. Sim. Então, nós participamos do CAIC, que é o Sim. Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Nós realizamos, entre a Ascensão e o Pentecostes, uma semana maravilhosa, semana de oração pela unidade cristã. Cada noite a gente ia numa igreja diferente, né? E fazíamos uma oração, um momento de celebração, ou os salmos, ou um momento de roda de conversa, e foi muito participado, muito participado. Muito bem. Eu queria que você fale justamente sobre esses encontros que vocês fazem, né? O Mariápolis, né? O que é o Mariápolis para o nosso... Vai ter o Mariápolis esse ano, vai ter? Depois da pandemia, como é que vai ser, Mariápolis Carol? presencial, durante a pandemia nós tivemos 2 anos, Mariápolis virtual, né? Era um novo formato, foi uma experiência para todos, né? Nesse formato. Mas, graças a Deus, esse ano já teremos nossa Mariápolis, e a Mariápolis é o nosso encontro anual, que esse ano vai ocorrer em setembro, de 23 a 25 de setembro, que nós procuramos... A Mariápolis é um momento de você viver o amor concretamente. Sim. Eu digo que a gente troca experiências, são 3 dias de trocar experiências, partilhar as experiências. Nós fazemos meditações, reuniões de grupo, então são dias assim de partilha realmente, de concretização desse amor, dessa vida que a gente quer ter no nosso dia a dia. Então a Mariápolis é um encontro em que vai famílias, crianças, adolescentes, né, a partir de 16 anos, salvo engano. A nossa Mariápolis, mas assim, vão adultos, casais, as famílias que estão dispostas a dar a vida, né, a viver esse amor concretamente. Então é um laboratório, como se a gente vivesse um laboratório desse amor que Jesus pede, que todos sejam um e que a gente vê depois desse amor recíproco a presença de Jesus entre nós. Mas assim, é um encontro, mas como ele funciona como? As pessoas se inscrevem, como é que funciona? Isso, nós temos as inscrições, aí existe o pernoite, quem pode dormir, passa esse final de semana, de sexta a domingo. Quem não pode dormir pode ir diariamente também. E ocorre lá no Centro Mariápolis, a nossa Mariápolis Glória, em Benevides. Tem palestras, tem meditações, tem partilhas de experiências, shows, momentos, né, de colóquios, conversas que a gente, né, diz entre nós. E está aberto a todos que querem conhecer realmente a espiritualidade do movimento dos focolares. Muito bem. Aí, como é que faz para participar? Liga para vocês? Como é que é, Charlie? Assim como você apresentou o número e o e-mail, pode, através desse telefone que foi colocado aqui, vocês se inscreverem para participar da Mariápolis, que nós chamamos Mariápolis Curso, né? Porque Mariápolis quer dizer cidade de Maria. Então, existem esses dias que nós podemos fazer essa experiência, mas existem também as Mariápolis permanentes, que existem delas no mundo inteiro, várias Mariápolis permanentes. Que ficam acontecendo? Não, é assim, a gente se muda, tem casas, é como uma pequena cidade, onde tem casas com as famílias, com os consagrados, com os padres, com o centro, com a praça, com tudo, porque a gente quer testemunhar ali como seria o mundo se ele vivesse o Evangelho. Então, a igualdade, a liberdade,
os valores evangélicos, tudo colocado em prática, mediante esse amor recíproco, a gente quer dar esse testemunho de ser luz para o mundo e sal da terra. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, a Mariápolis Gineta, que fica em Vargem Grande Paulista. Nós temos uma Mariápolis em Mariápolis Santa Maria, que fica em Igaraçu, pertinho de Recife. E aqui no Pará nós temos a Mariápolis em Benevides, que é onde vai ser a Mariápolis Curso, você está convidado a conhecer. Que são espaços abertos. Se você quiser também outro final de semana passar lá com a gente, pode passar, para passar um momento, passar alguns dias também de repouso, de meditação, de recolhimento, ou para descansar também pode ir lá com a gente. Então, são Mariápolis abertas que você vai encontrar famílias, jovens, crianças, pessoas normais que vivem o seu cotidiano, porém, com essa atenção de colocar em prática a palavra de vida, a palavra de Deus. Né? Então, pessoas, em algumas, por exemplo, na Alemanha, nós temos uma Mariápolis que é formada também por pessoas de várias igrejas diferentes. Né? Ah, é? Olha, então, que querem testemunhar a unidade. Que é possível ter diversidade. Né? Diversidade, mas porque a unidade não é uniformidade, é justamente ela se dá na diversidade, né? Como disse São Paulo. Então, essa harmonia, essa convergência dos diferentes, que colhe o diferente não como um impedimento, não como uma divisão, mas como uma riqueza. Então, eu posso me enriquecer do diferente, do outro. Hoje vocês são quantos? São Mariápolis, né? Os consagrados assim aqui em Belém. Vocês têm uma ideia? Agora eu tenho que lembrar do nome de todos eles para ver se eu conto. Mas são todos de quantos, Carol? Vocês são consagrados, vocês são quantos, mais ou menos? Consagrados, aqui existe uma diferença, né? Tem um consagrado, que é o focolarino, que vive no focolário. O que é o focolário? O focolário é uma casa onde vivem essas pessoas consagradas, que trabalham, têm suas profissões, mas vivem nessa dimensão do amor recíproco, de construir Jesus no meio. E que levam essa chama, desse fogo de amor, para as outras vocações, para as crianças, adolescentes e para a igreja, a sociedade em geral. Então, atualmente em Belém, nós temos o focolário feminino, que é composto por 3 focolarinas, porque também está existindo uma reestruturação do movimento dos focolares, que hoje em dia, né, com a demanda cada vez menor de pessoas consagradas, né, e isso não só no focolário, mas a maioria das instituições religiosas como um todo, a gente está vendo uma diminuição dessa vida consagrada. Então, o focolário hoje, por isso, essa nova reestruturação, que está conversando com todos os focolarinos do Brasil, para que o focolário, nas regiões em que precise de uma maior atenção, inclusive é um apelo do Papa de sair, os focolários estão indo mais para o interior. Como Belém já é uma comunidade bem centrada, já bem organizada, então o focolário hoje tem no interior novos focolários que se abriram recentemente em Óbidos, temos um focolário, nós temos Paragominas, um novo focolário. Então, o nosso estado, a gente está mais interiorizando os focolários para que a gente também movimente essa chama, né, esse amor no nosso interior e onde o Papa nos pede de sair, de um encontro da humanidade que sofre daquela dor. É um apelo do Papa Francisco ao focolário e também foi um apelo da Assembleia Geral que teve em 2018 do Movimento dos Focolares. Então, atualmente em Belém, nós temos um focolário feminino, mas tem os focolários lá na Mariápolis, lá em Benevides, e aqui na nossa região tem Paragominas, tem em Óbidos e algumas regiões do interior do estado. 989710014, 989710014, aqui para você é o seu telefone, tá? E o e-mail também é cm@centromariapolisgloria.org. Eu tinha colocado ali, é .org, tá? Não é .com, é .org.br, é o org, é o certo agora, tá? É org.br, tá bom? Aqui já está acabando, né? Já terceiro bloco já, não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia.
Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o movimento dos focolares. Estamos recebendo com muita alegria o Charles Alberto e a Carol Damasceno, que são integrantes do movimento Focolares aqui na Arquidiocese de Belém. Eles têm muitas atividades, os movimentos focolares, realizam muito trabalho maravilhoso lá no centro Mariápolis, mas eu queria saber o seguinte: alguém que quer entrar em contato com o movimento dos focolares, né, eu já dei aqui os telefones, né, o 989-710014, né, que pode colocar aqui, 989-710014, esse telefone que você está aqui vendo no nosso vídeo. Esse telefone também é o WhatsApp, você pode entrar em contato. E o e-mail cm@centromariapolis.org.br, centromariapolisgloria.org.br, também é o e-mail centromariapolisgloria.org.br, porque as pessoas também que querem uma formação, uma orientação, entram em contato com vocês. E a pergunta é: eu quero me reunir com vocês. Vocês têm primeiro domingo, primeiro sábado, um encontro? Sim. Como é que funciona isso, Carol? Nós temos aqui em Belém o encontro da nossa comunidade, que é aberto a quem quer conhecer a nossa espiritualidade, todo primeiro domingo de cada mês, de manhã. Atualmente nós nos encontramos na Escola Berço de Belém. Então, a partir do segundo semestre, agosto, quem tiver interesse, primeiro domingo de agosto, estaremos no Berço de Belém, recebendo vocês de braços abertos. Muito bem. E é interessante porque no primeiro domingo a gente reúne com toda a comunidade, né? Jovens, adultos, todas as vocações. Aí depois, se você sentir que quer aprofundar mais, aí dependendo, se você é um jovem, você tem as reuniões semanais com os jovens, né, durante a semana. Se você é um casal, então tem também os vários grupos de famílias, que nós chamamos de famílias novas, né? Então, você vai se inserir de acordo com a sua vocação, do jeito como você quer, da maneira que você disponibiliza e como você quer participar. E aí tem também, nesse contexto, por exemplo, além do segundo diálogo, tem o terceiro diálogo, que é com aquelas pessoas de outras religiões, que não são cristãs, mas que a gente busca dialogar justamente com essas sementes do verbo presente nas várias culturas. E o movimento ele também tem um quarto diálogo, que é porque, por exemplo, nós devemos levar o mundo unido, trabalhar pelo mundo unido. Enquanto que na Alemanha nós temos uma sociedade que ela a grande dificuldade ali é o diálogo entre as várias igrejas, porque ali foi o período da reforma e assim por diante, então ali tem uma tinta mais ecumênica. Aqui mesmo, se a gente leva para frente todos esses diálogos ecumênicos, o nosso intuito aqui no Brasil e na América Latina, aquilo que fere a unidade são os desequilíbrios sociais. Então, a nossa Mariápolis, aqui em Benevides, ela tem trabalhos, projetos, como, por exemplo, da Escola Fiore, que atende mais de 100 crianças ao redor da nossa Mariápolis que são pobres. Por quê? Porque a gente quer trabalhar para a formação dessas crianças com reforço escolar e assim por diante, de modo que eles tenham uma vida mais digna e a gente possa diminuir esses desequilíbrios sociais, as desigualdades, para quem tenha maior unidade, maior harmonia, né? Então, dentro de todos esses processos, cada comunidade, cada lugar vai encontrando a sua maneira de trabalhar pelo mundo unido. Então, aqui também nós temos o projeto de economia de comunhão no Brasil, e nós temos um polo industrial em São Paulo, que são empresas que produzem capital para a comunhão, para a partilha. Então, o capital é dividido em geral em 3 partes. Uma parte que é para o desenvolvimento da própria empresa, lógico, com salários justos, com tudo aquilo que requer o pagamento dos impostos e assim por diante. A outra parte é para a formação das pessoas, numa mentalidade nova, da partilha e, sobretudo, divulgando e fomentando a cultura da partilha. E a terceira parte é para ajuda direta para com os pobres, né? Temos também um diálogo interessante aqui no Brasil, que é o movimento político, que nós chamamos de movimento político pela unidade, que são políticos
de vários tipos de mandatos, com partidos diferentes, mas que a gente se reúne ou os reúne para tentar colocar em prática aquilo que nós chamamos dentro da religião, do cristianismo, de comunhão. Ela pega uma roupagem chamada, ela pega uma palavra mais palatável para o movimento político, que é a fraternidade. O princípio de fraternidade não como categoria religiosa, mas como categoria política. Que foi a primeira vez que ela foi citada, foi como categoria política, foi durante a Revolução Francesa. Né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E depois nós temos também várias concepções de fraternidade. A fraternidade maçônica, até a fraternidade que ela é de matriz cristã, mas é uma fraternidade aberta, né? Uma fraternidade que é aberta aos diferentes, a todos, né? Então, dentro desses processos, a gente vai, digamos, disseminando a vivência da palavra, claro. A evangelização, também e se fazendo presente, né? nesses lugares onde Jesus grita o seu abandono. Né? Porque às vezes a gente pensa, isso não é um lugar para o cristão estar. É o contrário, o lugar justamente para o cristão estar. Sim. Que às vezes tem um preconceito, né? Tem muito um preconceito. Na área jurídica, na área da educação, na área né? jurídica, em todos os nossos ramos, porque é a nossa vida, onde a gente leva esse ideal também nas nossas profissões, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, em todas essas realidades. Justamente porque nós temos também um movimento chamado Movimento Humanidade Nova, que ele é de amplo alcance. Então, nós dentro do Movimento Humanidade Nova, nós temos vários mundos, que é o mundo da educação, que a gente procura levar esse carisma e tentar solucionar situações no mundo da educação, no mundo do trabalho, no mundo da economia, do direito. Tem um grupo muito interessante aqui em Belém que faz essa reflexão sobre a fraternidade no direito. Você pode ver no preâmbulo da nossa Constituição, tem lá, né, que a Constituição ela tem como base, como preâmbulo da Constituição, uma sociedade fraterna. Né? Então, o que quer dizer essa sociedade fraterna? E como é que está o Brasil nessa sociedade fraterna? A fraternidade ela é uma palavra mega revolucionária, porque ela é diferente da solidariedade. Eu posso ser solidário aqui com você, lhe dar um pedaço de pão, um dinheiro, uma ajuda, e eu não me comprometo com você. A fraternidade não, a fraternidade traz você para perto de mim, você é meu irmão. Então eu vou partilhar minha vida com você. E por isso que ela é diferente, ela é muito mais revolucionária do que qualquer outro tipo de princípio político. Muito bem. E Carol, vocês estão hoje também fazendo, estão caminhando quase para o final, vocês estão fazendo uma reestruturação para que essas dimensões hoje do movimento possam atingir mais pessoas, é isso? A ideia de vocês é essa? É essa. É levar o nosso movimento aonde realmente precisa, né? Nos confins aqui da nossa Amazônia, né? Do nosso interior. Então, é levar esse fogo, essa chama de amor para o interior e obediência, né, em resposta a esse apelo ao Papa, né, de levar esse ideal à humanidade que sofre, onde existe aquela dor, onde eles estão mais, vamos dizer assim, abandonados. Então, hoje em dia o movimento está se reestruturando, a gente está bem no início dessa reestruturação. Então, é por meio do diálogo, de propostas com todos os membros do movimento, para que a gente consiga juntos chegar num consenso, né, de onde a gente precisa estar, de onde a gente precisa estar junto dessa população, principalmente aqui na nossa Amazônia, mas também no Brasil como um todo. Então, o Centro Mariápolis de Benevides fica localizado em que rua? Qual é a rua lá de vocês? Augusto Meira Filho, número 1000, lá em Benevides. Quem quiser ter acesso lá, olha o telefone mais uma vez, 989710014, 8971-0014, esse é o telefone para que você possa entrar em contato com o Centro Mariápolis, lá de Benevides, também é o WhatsApp, você inclusive pode marcar para conhecer, para fazer também um retiro, né? Marcar. Vocês recebem também grupos para retiros, pregações, coisas assim? Sim. E o Centro Mariápolis está aberto. Estou mandando gente para lá, nem me autorizaram, eu já estou encaminhando gente. O Centro Mariápolis um centro de encontros que ele está aberto também, se vocês quiserem utilizar a estrutura para fazer os encontros das vossas paróquias, dos vossos movimentos, dos vossos
pode ir lá e marcar e telefonar, olha, a gente pode fazer um encontro aí. Então, nós estamos completamente toda a estrutura para isso. abertos. Temos uma estrutura grande para isso. E ainda uma última contribuição que a gente gostaria de dar é falar sobre o Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia está há quase 10 anos, a gente está realizando isso aí, que foi um pedido dos bispos da CNBB para a gente ir em lugares na Amazônia para evangelização. Então, o movimento no Brasil todo pegou esse projeto pelas mãos e aí, em geral, é em julho ou em janeiro, e você está convidado, se quiser participar também. A gente reúne grupos que vêm de todo o Brasil e aí a gente vai no interior da Amazônia, no Pará, no Maranhão, né? E aí a gente passa 15 dias com aquela comunidade. A gente prepara e faz 15 dias. De manhã se encontra, vai visitar as famílias, à tarde faz encontro para os jovens, à noite faz discussões com as famílias e temas e jogos e tudo. Então a gente passa 15 dias. Uma convivência. Uma convivência justamente. Aí vem gente de São Paulo, vem gente do Sul, vem gente vem até gente, às vezes já veio gente de fora do Brasil para fazer essa experiência junto com a gente. E está sendo fantástico. Uma experiência que a gente fez foi que a gente precisou mudar de um lugar para um outro, eu não vou dizer agora qual é o lugar para não identificar muito, né? E o bispo disse para esses focolarinos que ele disse, olha, a gente queria mudar no próximo ano de não fazer o projeto Amazônica nesse lugar, mas no outro lugar na sua diocese. Certo. É possível porque a gente tem que ter a bênção dos bispos, claro, e tal, tudo bem acompanhado, né? Aí ele disse, sabe o que foi que vocês fizeram? Lá onde vocês passaram, eu digo, meu Deus, vai dar uma bronca. Esse focolarino disse assim, meu Deus, vai dar uma bronca na gente. O que foi que a gente fez? Ele disse, vocês fizeram a comunidade, vocês criaram uma comunidade. E eu já estou mandando um padre para fundar uma paróquia lá, onde não tinha nada. Graças a Deus. Nasceu uma paróquia, nasceu uma comunidade, as pessoas articularam-se, se articulam para uma vida melhor, para partilhar seus bens, suas necessidades, suas dificuldades, tudo pautado em cima da vivência da palavra. Muito bem. Né? Olha só, Chiara Lubick deve estar super feliz, né? Com os filhos que ela faleceu quando, Chiara Lubick? Ela faleceu em 14 de março de 2000 e... Já foi eu não sou bom com as foi. datas. Tem 12 anos que ela Nesse faleceu? século aqui. Foi, né? foi. Nesse Tem 12 século já, anos que 12 ela anos faleceu. já. Última vez, o telefone 989-710014, 89710014, o telefone aí para você ligar para o Focolário, não perca essa oportunidade, quer se sentir chamado também a participar do movimento, né? Faz o caminhada vocacional lá com eles, e o cm@centromariapolisgloria.org.br está aqui, tá? Para você passe o e-mail, receba também toda a programação e você vai conhecer tudo que o movimento dos focolares tem para oferecer a vocês, tá bom? Quero agradecer ao Charles e à Carol pela participação deles aqui. Carol, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço o convite, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, agradeço a você, Theo. Desejo realmente que quem quiser nos conhecer, entre em contato, a gente quer levar essa vida, a gente quer que cada vez mais esse amor concreto, esse amor evangélico chegue a todos. Então, a nossa missão é essa, a unidade, e com certeza a Chiara está muito feliz com essa oportunidade que a TV Nazaré está nos dando de divulgar também um pouco da nossa vida, nossa vida de unidade e comunidade. Charles? Não, então, a gente está muito agradecido por estar participando deste programa e desse momento com vocês, a gente está entrando na sua casa. E assim, de cada um de nós sairmos desse programa de hoje com esse compromisso de abrirmos as nossas janelas para o nosso irmão, dar o perdão, aquele perdão que precisa ser dado, pedir perdão para ser perdoado, viver uma vida nova, né? O momento presente é o único momento que a gente tem nas mãos. O futuro, ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né? O passado já passou. O que a gente tem no momento presente é essa oportunidade de poder amar cada próximo e viver concretamente o Evangelho. Tá certo, mais uma vez sucesso no trabalho de vocês, ao movimento dos focolares. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.